Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa se fazer presente em nossos corações. E que bom que estamos aqui. E como já foi dito, fomos tocados hoje, né? Se fomos tocados, foi pelo desejo de aprender, pelo desejo de estar aqui para absorver um pouquinho mais do conhecimento da doutrina espírita e também do Evangelho de Jesus. Eu espero poder contribuir pelo menos um pouquinho com esse conhecimento. O assunto proposto para a noite de hoje, já está exposto aqui, né, o tema: como e onde vivem os espíritos? Espíritos encarnados, todos nós, né, nós sabemos muito bem onde vivemos e como vivemos. E os espíritos desencarnados, ou seja, nós quando partimos, quando retornamos à pátria espiritual, como é que nós vivemos e onde vivemos, de que forma vivemos, aonde ficamos, né, nesse mundo? Então, como dizemos que a alma, ou o espírito, ele reencarna então várias vezes na Terra e também em outros mundos, para atender às necessidades de aprendizado e evolução que o conduzirão ao pleno domínio de si mesmo, a perfeição relativa, uma vez que a perfeição absoluta somente a Deus pertence. Enquanto estamos na condição aqui então de encarnados na Terra, né, todos sabemos como vivemos, mas e fora do corpo, desse corpo carnal, como é que nós vivemos? Então nós temos aquela velha máxima da doutrina espírita, né, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Então hoje nós vamos falar um pouquinho para onde vamos, né, a oportunidade de hoje. Então nós denominamos de erraticidade, né, esse termo bastante conhecido também na doutrina espírita, a situação do espírito que, não estando encarnado, ainda possui a necessidade de fazê-lo outras vezes, para seguir então o seu aperfeiçoamento. É o intervalo de tempo que permanece naquele estado, ou seja, aguardando uma nova oportunidade de reencarnar. Então nós dizemos que estamos na erraticidade, que somos espíritos errantes. Errantes não de erro, de cometendo erros, de erraticidade. Então, enquanto nós tivermos a necessidade de reencarnar nesse mundo ou em outros, nós permaneceremos então no estado ou na erraticidade. Mas também há espíritos suficientemente evoluídos a ponto de dispensarem novos retornos à Terra ou a mundos equivalentes. Eles vivem permanentemente no mundo espiritual, mas não se considera que vivam na erraticidade, porque então já não tem mais a necessidade de reencarnar. Porém, eles podem voltar aos mundos inferiores, né, em caráter de missões especiais. Então eles já não têm mais a necessidade, mas ainda podem retornar por alguma missão, né, para fazer então a humanidade também evoluir um pouco mais depressa. Quanto ao intervalo de tempo entre duas encarnações, ele é variável para cada espírito, né? Ele pode durar poucos anos e muitas vezes até muitos séculos. Raros são os casos em que a reencarnação ela se dá de forma quase imediata, mas pode haver, mas é muito raro. Mas então, onde é que nós ficamos? O que nós fazemos nesse período entre uma encarnação e outra? E aqui nós vivemos então no mundo de 3 dimensões, esse nosso mundo físico, né? Nós temos, na primeira temos uma reta, né? Na segunda acrescentaríamos uma superfície, e na terceira então encontramos o volume, ou seja, aquela largura, altura e profundidade, né? Que são as 3 dimensões conhecidas que todos estudamos lá na escola, né? Mas quando nós falamos da existência fora da matéria, nós devemos logo imaginar que tal situação deve ocorrer então numa dimensão diferente, fora dessas 3 dimensões conhecidas por nós. O chamado mundo espiritual, ou o verdadeiro mundo, né, ele é constituído de 4 ou mais dimensões. São universos paralelos que se interpenetram, se incluem
e absorvem o mundo material, né? Então, é uma junção, né? Como se diz lá, Kardec diz, nós estamos rodeados pelos espíritos, porque nós estamos no mesmo local, quase que daria para dizer, claro que não é assim, ocupando o mesmo espaço, mas nós estamos, eles, no caso, desencarnados, então, numa dimensão paralela à nossa. E aí nós temos, então, as esferas espirituais. A imagem nos mostra, então, o campo magnético da Terra dividido em 7 esferas, seguindo aquela tradicional concepção dos 7 céus que nos falam, então, os antigos estudiosos das coisas espirituais. Na realidade, cada uma dessas divisões compreende outras, conforme nos asseguram os espíritos. No caso aqui, a primeira esfera comporta, então, o umbral grosso, né? É aquela, a primeirinha ali, né? Mais materializado, de regiões purgatoriais mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam tão próximas, temos poucas notícias nas obras espíritas, nos livros. A segunda esfera abriga o umbral mais ameno, denominado então de umbral médio, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência, e onde estão situadas então as moradias. A terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois, sendo de transição, abriga espíritos necessitados de encarnação. E as demais esferas, que são as esferas superiores, destinadas aos espíritos suficientemente evoluídos a ponto de dispensar, então, novos retornos à Terra, eles vivem permanentemente no mundo espiritual, né? Como já dissemos antes, podendo voltar em caráter de missões especiais. Nós podemos dizer que as esferas espirituais, elas se distinguem por vibrações distintas, que se apuram à medida que se afastam do núcleo, né? Então, à medida que as esferas vão se afastando do núcleo, a evolução dos espíritos que ali habitam também é maior. E aí vamos falar um pouquinho mais, então, do temido, né, umbral, né? O umbral talvez guarde um paralelo com o Tártaro pagão, que é o inferno, também depois chamado de inferno cristão. Com a diferença que seus habitantes, eles não permanecem ali eternamente. Ou seja, nós podemos dar uma passadinha pelo umbral, mas não vamos ficar eternamente lá, não ficaremos eternamente, como se diz, né, queimando no fogo do inferno, no mármore do inferno. Jamais, né? A verdade é que justamente por essa razão estaria então mais associado àquela ideia de purgatório, pois que este seria a única região provisória que a alma depois da existência carnal, né? Então seria uma região provisória. Nós poderemos passar uma temporada ali, mas não ficaremos eternamente. Aí vamos ver mais à frente como é que a gente faz para ir para o umbral, ou como é que a gente faz para escapar dele, né? O umbral, então, ele é constituído por regiões espirituais de grandes sofrimentos, para onde seguem, então, os espíritos que desencarnaram com pesado endividamento moral. Desencarnaram com pesado endividamento moral. Será que nós temos dívidas morais? Onde experimentarão, então, sofrimentos atrozes, decorrente dos atos de profunda maldade que praticaram, abusando, então, do livre-arbítrio e em completo desrespeito às leis divinas. Então, veja que tudo depende de nós, depende das nossas ações. Qual é o uso que estamos fazendo do nosso livre-arbítrio? Para praticar o bem ou para praticar maldades? A permanência nesses ambientes está condicionada ao número de faltas, sua gravidade e também a dureza do coração, que retarda o toque do arrependimento, impedindo o auxílio sempre disponível dos socorristas espirituais. Essas imagens que aparecem aqui são todas do filme Nosso Lar, aqueles que assistiram o filme já, um filme já lançado há algum tempo. Então vamos entender um pouco dessas imagens que estão aparecendo.
Então, no momento em que voltam o seu olhar humilde para Deus e reconhecem, então, os erros e manifestam o desejo sincero da reparação, ou seja, quando há, então, o arrependimento das faltas cometidas, mas o arrependimento sincero, né? O Pai permite que os bons espíritos os retirem de lá. Quem lembra de André Luiz, no nosso lar? Em que momento ele conseguiu sair do umbral? Ele passou lá por volta de, se não me engano, 8 ou 9 anos do nosso tempo, né? Mas em algum momento ele saiu, ele foi socorrido. Foi no momento que ele se arrependeu, né? Então ele foi auxiliado, ele foi retirado de lá. Então os espíritos o retiram, né? Conduzindo então para colônias espirituais, onde recebe os tratamentos necessários, inclusive o refazimento perispiritual e mental, numa primeira etapa, e os estágios preparatórios, então, para uma nova reencarnação subsequente. Então, no momento em que formos resgatados do umbral, se por lá passarmos, seremos encaminhados, então, a uma das diversas colônias espirituais que estão, então, sobre a crosta do nosso planeta. Obviamente, num universo paralelo ao nosso. E lá seremos atendidos até chegar o momento de uma nova encarnação, e para cá retornaremos e o ciclo vai se cumprindo, né? Mas o que são então essas ditas colônias espirituais? Até o ano de 1943, os espíritas tinham das colônias espirituais uma ideia um tanto vaga, não se sabia direito o que realmente eram essas colônias espirituais. É verdade que alguns autores espiritualistas falavam delas como algo bem concreto, uma cópia da vida terrena. No entanto, isso não era encarado com muita atenção pela coletividade espírita. Na realidade, o nosso mundo é uma cópia de lá, né? Então, eis que no ano de 1943 tudo muda. Pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, pseudônimo, então, de um médico brasileiro desencarnado na década de 1930, envia-nos uma série de obras que começam, então, com o livro Nosso Lar. O livro foi encarado de início com um misto de alegria, de perplexidade, de ceticismo e de muita desconfiança. No meio espírita foi tratado dessa forma. Nosso Lar era nos apresentado como uma colônia em tudo semelhante à Terra. Então, os próprios espíritas no começo estranharam, né, aquilo tudo e trataram com um pouco de desconfiança. Mas as obras foram se seguindo, vieram outras tantas, então se percebeu que era realmente aquilo, né? Chico Xavier, inclusive, não conseguia também visualizar aquilo. Em um momento ele foi em desdobramento, né? Foi concedido a ele em desdobramento a essas colônias espirituais e ele pôde então visualizar, né, o que eram exatamente as colônias espirituais. Então lá nós temos repartições, né? Temos hospitais, temos ambientes plenos de flores e até frutos, temos água, temos tudo, como aqui na Terra. O nosso lar, que é essa colônia da qual falamos um pouco, ele está localizado na terceira esfera, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro, e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. A cidade do nosso lar, segundo informações trazidas por André Luiz, foi fundada por portugueses distintos, desencarnados então no Brasil no século XVI, a partir de onde se localiza atualmente a governadoria da cidade, da colônia. Né? Conta que naquele trato de terra, onde se vêem edifícios de fino lavor, e onde se congregam então vibrações delicadas e nobres, os fundadores encontraram as notas primitivas dos silvícolas, dos indígenas do país e as construções infantis das suas mentes rudimentares. Então isso lá no século XVI, né, onde nosso lar ainda não existia, foi uma cidade construída.
Então, devendo as custas de serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual, conquistá-los e integrá-los para conseguir, então, os seus objetivos. Então, foi um trabalho com muito amor, com muita fraternidade para conseguir, então, edificar a cidade. Quando André Luiz nos trouxe, então, essas informações, no ano de 1943, a colônia de Nosso Lar, ela contava com cerca já de 1 milhão de habitantes. Isso em 1943. Aqui na Terra, uma cidade com 1 milhão de habitantes é uma cidade bastante grande, né? A cidade, então, ela se divide segundo as necessidades da sua organização administrativa, contando com uma governadoria, que é o órgão central, e que está assessorada pelo trabalho e organização de 6 ministérios. Nós temos, então, lá o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Esses ministérios atuam nas áreas que os seus próprios nomes definem, sendo cada ministério, então, dirigido lá por 12 ministros. A cidade tem a forma de uma estrela de 6 pontas, localizando-se, então, a governadoria no centro do círculo que está inscrito a estrela. Essa imagem também é do filme Nosso Lar, né? Também foi tirado de lá. É uma ilustração feita com base nas informações, então, passadas pelos espíritos. A cidade está dividida, então, em 6 módulos, e cada um deles partindo da governadoria, junto ao qual se eleva a torre de cada ministério, configurando-se como o centro administrativo. Então, essa parte central, né, com cada uma das pontas da estrela, é o centro administrativo da cidade. À frente dos ministérios está a grande praça, que os circunda, e que, para que se avalie o seu tamanho, o tamanho dessa praça lá em Nosso Lar, ela está apta a receber comodamente 1 milhão de pessoas. Então a gente percebe que é muito grande. A praça pode ser descrita como belíssima, com piso semelhante ao alabastro, com muitos bancos ao seu redor, sendo que nos espaços em que se vê o encontro dos vértices das bases do triângulo, né, da estrela, por trás dos bancos existem fontes luminosas multicoloridas e em torno delas flores graciosas e delicadas. Então é de uma beleza que nós muitas vezes não conseguimos nem entender, né, como é que é exatamente isso. Além da praça, nós temos os núcleos residenciais em forma de triângulo, destinados então aos trabalhadores de cada ministério, sendo que os mais graduados residem mais próximos à praça e, portanto, ao centro administrativo. Essas casas parecem a comunidade. E se um trabalhador se transfere então para outro ministério, deve mudar-se também para residir junto ao seu local de trabalho. Então a gente percebe que existe toda uma organização, né, lá na colônia Nosso Lar, assim como nas demais colônias existentes também. Nos espaços que medeiam entre um núcleo habitacional e outro, seja em direção à muralha, seja em direção ao núcleo correspondente ao ministério vizinho, existem grandes parques arborizados, onde se erguem outras construções destinadas ao lazer ou serviços aos habitantes da colônia Nosso Lar. Vê-se, por exemplo, um parque do Ministério da Regeneração, a locação do seu parque hospitalar no Ministério da União Divina, o Bosque das Águas e no Ministério da Elevação, o Campo da Música. Então, cada um dos ministérios vai ter lá também grandes parques, grandes bosques, né, com a necessidade da recreação. Cada núcleo residencial é cortado no centro por ampla avenida arborizada que o liga à praça principal, a governadoria
e que se inicia junto à muralha. Então são ruas extremamente largas. Não tem carro, pessoal. Não precisa sinal de trânsito, não precisa nada. Todos lá andam a pé ou volitam, né, conforme a condição de cada um. Então, entre os núcleos em forma de triângulo e a muralha, nós vamos ver mais à frente um pouquinho. Estão então os núcleos residenciais, destinados aos espíritos que por seus méritos, né, por mérito, lá não tem jeitinho, podem adquirir a sua casa mediante o pagamento de bônus hora, que é a unidade monetária padrão correspondente a 1 hora de trabalho prestado à comunidade. Então, a cada hora de trabalho prestado à comunidade, nós ganharemos 1 bônus hora. E depois poderemos, então, fazer uso desse bônus hora. Em casas, estas casas, então, pertencendo aos que as adquirem, podem ser objeto de herança. São muitas quadras e a perderem de vista e que se alongam até a muralha. Então, se eu tiver mérito, obviamente, conseguir trabalho, conseguir os meus bônus horas, eu posso adquirir uma residência nessa colônia. E dependendo da condição, eu poderei deixar para aqueles que me sucederem. Mas tudo pelo merecimento. Novamente, não tem jeitinho em nosso lar, não tem jeitinho nenhum. Nós temos que merecer, temos que fazer por merecer, em prol do trabalho comunitário. Então, circundando toda a cidade, está a grande muralha protetora. Né? Seria como naquelas cidades medievais, né, que a gente vê. Nessa muralha, então, se acham direcionadas as baterias de projeção magnética para a defesa contra as arremetidas dos espíritos inferiores. Mas então, nós não estamos no céu? Não, nós estamos dentro do umbral. Nós vamos ver mais à frente. O que nós não devemos estranhar, então, porque, como sabemos, a cidade ela está situada dentro de uma esfera de transição, abrigando, espíritos que ainda devem reencarnar. Por fora da muralha estão os campos de cultivo de vegetais destinados à alimentação pública. Né? Isso do lado de fora, então, da muralha, nós teremos os campos de cultivo. Nós cultivar vegetais, mas nós não estamos desencarnados? A gente vai ver mais à frente, vamos falar também um pouco a respeito da alimentação. Os livros de André Luiz nos dão informações detalhadas a respeito da vida nas 3 primeiras esferas espirituais. Segundo ele, estas faixas vibratórias são formadas de inúmeras cidadelas espirituais, umas maiores, outras menores, onde se reúnem então os espíritos em condições evolutivas semelhantes. Então nós seremos levados ou atraídos, né, para as colônias espirituais que nós estamos vinculados de alguma forma. As condições de sociabilidade das esferas mais purificadas nos são totalmente desconhecidas. No entanto, a vida nas regiões mais próximas da crosta, ela desenvolve de maneira muito semelhante à nossa, aqui encarnados. E aí nós vamos ver então um pouco detalhando mais essa questão da habitação, né, lá na colônia nosso lar. Então há muita semelhança com o que existe aqui na Terra. No plano extrafísico vamos identificar casas, hospitais, escolas, templos e todos os demais tipos de construção, muito semelhante às que temos aqui. Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, afirma que a paisagem astral ela se compõe de 2 séries de objetivações do pensamento. A primeira série ela é permanente e imutável, por ser objetivação do pensamento e vontade de entidades superiores elevadas. Então, ela é permanente, porque foi formada por espíritos superiores. A outra, ao contrário, ela é transitória e muito mutável, ou seja, ela muda o tempo todo.
seria então a objetivação do pensamento de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Então, cada um que desencarna vai criando o seu pensamento. Examinando então o pensamento desse autor, nós podemos aceitar que as construções das colônias espirituais, elas enquadram-se na primeira série. Então, as colônias, como vimos ali, que tem as construções fixas, realizadas então pelos espíritos superiores. Enquanto que a paisagem das regiões umbralinas, elas pertencem à segunda, porque é um local de transição. Então, por isso, aquelas coisas horrendas que muitas vezes nos são relatadas, como passa no filme, porque é a soma de vários pensamentos de seres, de espíritos que estão vinculados àquela região umbralina. E a questão do vestuário, será que lá tem roupas também? A apresentação externa dos espíritos depende então da força mental, do seu desejo, pois eles são capazes de modificarem a sua aparência por um processo denominado ideoplastia, que é a moldagem da matéria pelo pensamento ou a materialização do pensamento. Tudo se dá, então, através do pensamento. Mas nem todos os espíritos, no entanto, têm condições evolutivas suficientes para plasmarem as suas vestes espirituais. Tem aqueles que ainda não têm condições evolutivas suficientes para isso. Donde a necessidade, então, de roupas confeccionadas por especialistas na área. André Luiz, também no livro Nosso Lar, mostra departamentos reservados a essa tarefa. Então, tem alguns departamentos lá em Nosso Lar destinados à confecção de roupas para pessoas, espíritos, que ainda não conseguem plasmarem as suas próprias vestes. E não conseguem porque ainda não evoluíram a tal ponto. E a alimentação. Nem todos os espíritos são capazes de retirar do fluido cósmico universal a energia reparadora para as suas células. Daí a necessidade dos espíritos ainda mais materializados ou menos evoluídos alimentarem-se de recursos energéticos mais consistentes. Por esse motivo, observa-se no mundo espiritual alimentos à base de sucos, de sopas e também de frutas, que são cultivados, então, do lado de fora da muralha. E o sono? Será que o espírito desencarnado dorme? Ou nós ficamos permanentemente vigilantes? E aí veio uma notícia que diz assim, quanto mais evoluído o espírito, menos necessita de repouso. Será que a gente está dormindo pouco ou está dormindo muito, Esse é desencarnado, tá, pessoal? Então, eles necessitam menos de repouso porque já evoluíram mais. Então, já não tem tanta necessidade de reparar as suas energias. Espíritos inferiores dormem à semelhança de nós aqui encarnados. Vão ter aquele momento, as famosas 8 horas de sono, como todos nós temos. E o transporte? Como falamos ali, não tem carro, não tem caminhão, não tem ônibus, mas tem outro meio de transporte. Os espíritos superiores, eles se locomovem através de um processo chamado volitação, ou seja, eles flutuam, e voltam. Mas aí precisa ter condição, precisa estar evoluído suficientemente para conseguir executar esse processo. Então eles transformam a sua energia latente em energia cinética, deslocando-se no espaço em altas velocidades. André Luiz, depois que chegou em Nosso Lar, levou muito tempo para conseguir vomitar. No entanto, espíritos existem que ainda não desenvolveram essa faculdade. Daí a necessidade de veículos de transportes nas faixas espirituais mais próximas à Terra. Nós vamos ver em seguida, um pequeno videozinho que eu vou passar. Tem lá um ônibus, mas é um ônibus que flutua, o chamado aeróbus, Talvez um dia nós tenhamos algo muito parecido aqui na Terra. Porque dizem que tudo que tem lá, um dia vai ter aqui. Porque nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual.
E a questão da linguagem, da verbalização, da fala, a linguagem oficial entre os espíritos, como todos sabemos, é o pensamento, né? Ela se dá através do nosso pensamento. No entanto, muitas almas ainda evoluídas não conseguem se comunicar através do pensamento, donde é necessidade da palavra articulada. Assim sendo, vamos observar colônias onde se fala português, colônias onde se fala inglês, colônias onde se fala os diversos idiomas presentes aqui na Terra. Porque quando falamos de colônias e de cidades espirituais, não é só nosso lar, não é só no Rio de Janeiro, não é só no Brasil, é em volta do globo inteiro, né? Então, cada parte do globo vai ter a colônia adequada ao seu mundo, aquela condição daquelas pessoas encarnadas ali naquela região. E a vida social? A vida social nas colônias espirituais ela é intensa. Tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, em nova roupagem física. Ou seja, lá nós estudamos, nós trabalhamos, nós repousamos e também nos divertimos, né? André Luiz chegou lá, né? Ele era um médico na Terra, se achando, né, que ele ia atuar como médico, e colocaram ele para limpar vômito nas câmaras reparadoras, né? Ao qual ele aceitou prontamente, né? Porque não tinha outra opção, né? Então os títulos que nós temos aqui, lá de nada vale, né? Aqui eu posso ser o doutor, o magistrado, ou seja lá o que for. Quando eu desencarno, o que vai contar é a minha condição evolutiva, o quanto de bem eu pratiquei, o quanto eu consegui evoluir no bem. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, ele nos lembra: católicos, protestantes e outros religiosos após a morte não se tornam espíritas ou conhecedores da realidade ultratumular. Ao revés, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas afins. Então, como vamos encontrar lá grupos, né, simpatizantes, praticantes da doutrina espírita, também vamos encontrar outros evangélicos, católicos, enfim, das mais diversas religiões. Porque quando nós desencarnamos, não nos tornamos espíritas. Não vai nos despertar aquele conhecimento, né, da doutrina espírita sobre a reencarnação, sobre toda essa realidade que nós conhecemos quando estudamos a doutrina espírita. Ou seja, nós seremos exatamente da mesma forma que somos aqui. Levaremos os mesmos conhecimentos que temos aqui. Cabe nos lembrar que nem todas as cidades espirituais elas têm uma orientação sadia, voltada para o bem e para o equilíbrio das criaturas. André Luiz, no livro Libertação, nos diz: incapacitados de prosseguir, além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar. Os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio, de miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Então vejam, para que colônia nós seremos atraídos? Do nosso lar? De uma colônia que todos gostaríamos de ir, né? Ou para essas outras cidades, essas outras colônias, onde ainda o ódio, a miséria moral, né, ainda atuam. Mas lembra também o benfeitor que a misericórdia divina não nos desampara, ou não os desampara, pois são observados e assistidos por entidades luminosas. Então, todos aqueles, ou todos nós, nunca estamos desamparados, né? Muitas vezes nós vemos, especialmente hoje, né, o nosso país e o mundo também atravessando momentos difíceis, né, onde vemos criminalidade, vemos roubos, vemos uma série de situações. Mas vocês acham que bandido não tem anjo da guarda? Vocês acham que eles também não são amparados? Eles também são amparados, eles também têm quem olhe por eles. Só que eles ainda não atingiram um grau necessário para deixar, então, essas ações. Mas eles também são filhos de Deus e não estão desamparados.
E os animais e as plantas, né, como já falamos, o solo no mundo espiritual, a semelhança do solo aqui do nosso planeta, é coberto por uma infinidade de plantas, flores e hortaliças que são cultivadas com muito esmero por mãos bondosas e que então vão servir de alimento para aqueles que ainda têm a necessidade. Os animais, como regra geral, eles reencarnam quase que imediatamente após a morte. No entanto, em certas ocasiões, eles podem vir a ser preparados por entidades especializadas para serem utilizados em tarefas específicas. No livro Nosso Lar também nós vamos ver a presença de cães, né, acompanhando a caravana de resgate a alguns espíritos na região umbralina. Então, lá também pode existir animais. Eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia um pouco mais ampla de tudo isso que eu falei. É o trailer do filme Nosso Lar. Aqueles que já assistiram já sabem do que eu estou falando, mas aqueles que ainda não assistiram, assistam o filme completo, que vale muito a pena. Esse filme ele foi lançado em setembro de 2010, então lá se vão 8 anos, né? Foi o primeiro filme espírita lançado no nosso país e fez um sucesso e continua sendo sucesso, né? André, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Isis, eu preciso de explicações. A vida não é fé que uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe, há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Só por curiosidade, quem aqui já assistiu o filme? A grande maioria, que bom. Né? Então, aqueles que não assistiram, não percam a oportunidade, que é muito esclarecedor. Eu já indiquei esse filme para amigos meus que não são espíritas. Eles dizem, isso é fantasia. Isso não existe. Como é que pode ser igual aqui, né? Mas o conhecimento da doutrina espírita, ele vem para nos esclarecer exatamente isso, que é exatamente igual. Ou seja, pode ser melhor do que aqui. Então, o homem, após a morte, né? Allan Kardec nos lembra que após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa. Ou seja, de acordo então com a vibração do nosso pensamento. Pois cada indivíduo vai deslocar-se após o desencarne para a região espiritual que está em concordância com o seu modo de ser e o seu modo de viver. Né? Não adianta eu querer ir para outro lugar, porque eu vou ser atraído exatamente para o lugar que eu preciso estar.
E ele também complementa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente. Então, nós temos algo da qual podemos esperar. De forma didática, podemos então sistematizar as opções do homem após a morte física em 3 situações. Podemos colocar de forma 3 situações. Aqueles então que vão continuar vivendo na crosta, continuar vivendo aqui na Terra, são espíritos excessivamente apegados à vida física e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnados, continuando a viver nos locais onde se habituaram, às vezes sem ao menos se darem conta de que já não mais pertence ao mundo material. Alguns nem percebem, não conseguem nem perceber que desencarnaram, que morreram, porque o apego à matéria, o apego às coisas materiais, ele é tão forte, é tão grande, que a pessoa não consegue se dar conta que morreu. A gente brinca, né? Se você começar a falar com as pessoas e ninguém te ouvir, pode saber que alguma coisa já está mudando, né? Então, é preciso a gente ficar esperto. Alguns fatores, eles podem condicionar este apego à vida material. A ignorância, a confusão, o medo, apegos excessivos a pessoas e também a lugares, inclinações pelas drogas, pelo álcool, pelo fumo, pela comida e pelo sexo desregrado, vinculações a negócios não concluídos e também, o mais terrível de todos, que é o desejo de vingança. Então, são esses fatos que muitas vezes seguram, prendem, né, o espírito que desencarnou ainda aqui na crosta. A segunda, então, seria deslocar-se para certas regiões do umbral. Né? Muitos espíritos culpados ou viciosos, após o desencarne, são levados por uma força magnética automática. Aqueles que assistiram o filme então lembram, né, que André Luiz ele é atraído, né, para ir para o umbral. Ou por entidades do mal, para uma das regiões umbralinas, e lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifiquem, então, a sua psicosfera pessoal. Como já dissemos, então, há necessidade do arrependimento sincero, para então que possamos sair, né, que possamos ser resgatados das regiões umbralinas. E o tão almejado por todos nós, né, acho que não poderia ser diferente, que é o recolhimento a uma colônia espiritual, onde deverão integrar-se à vida extrafísica. Nós temos, se vocês forem procurar relatos das colônias espirituais, aqui sobre a nossa região de Santa Catarina, nós temos, se eu não me engano, é a Colônia das Flores. Né? Então, cada região do país, se nós formos pesquisar, existem obras, existem livros para isso, né? Elas estão adequadas de acordo com a localização geográfica. Agora, como é que nós fazemos para nós sermos recolhidos imediatamente por uma colônia espiritual? Talvez uma passadinha no umbral, né? Só para não ficar tão sem graça, né? Nós precisamos mudar, né, gente? Nós precisamos evoluir. E a doutrina espírita, ela está aí nos apresentando a proposta de mudança, nos apresentando a proposta da nossa reforma íntima, da nossa mudança, do nosso jeito de agir, né? Do nosso jeito de tratar o próximo, do nosso... Enfim, é a nossa transformação moral, né? Se nós conseguirmos, no momento do retorno à pátria espiritual, fazermos um balanço e ver que a gente voltou um pouquinho melhor do que quando para cá viemos, já estaremos no lucro. O pior é quando a gente fica ali, né? Na mesmice, voltamos iguaizinhos, desperdiçando uma encarnação inteira, né? 60, 70, 80 anos desperdiçados. Então, é preciso pensar enquanto nós estamos a caminho, porque quando chegar a hora, não tem como atrasar, né?
Quando Deus chamar, como se diz, a gente vai, né? E aí não adianta arrependimento, não adianta nada naquele momento, porque daí a gente vai ser atraído lá para onde a gente precisa mesmo. Então, estudemos a doutrina espírita para que possamos compreender um pouco mais sobre essa realidade toda, né, dos mundos, das colônias, do mundo espiritual. Leiamos o Evangelho de Jesus. Lá está escrito exatamente o que nós devemos fazer, né? Jesus há 2000 anos, há mais de 2000 anos, nos trouxe a sua mensagem de amor. É preciso, então, vivenciar essa mensagem. Porque ler e estudar é fácil, né? Agora, vivenciar a mensagem de amor do Cristo, aí se torna um pouco mais difícil. Ainda somos seres imperfeitos, mas somos destinados à perfeição. Um dia chegaremos naquela condição que fala ali, de habitar, então, as esferas superiores e não teremos mais necessidade de reencarnar. Agora, depende de cada um de nós, né? Depende de cada um essa condição. E de cada um que chega se esforçar para levar o outro que ficou também, né? Que a gente, quem está em cima, dá a mão por debaixo e subir, né? Isso também é importante. Isso é a verdadeira fraternidade. E muitas vezes a gente pensa, eu tenho que fazer o bem, né? Eu tenho que visitar o orfanato, eu tenho que visitar o lar dos velhinhos, eu tenho que ajudar a pessoa na rua, né? Mas às vezes são as coisas simples da vida, né? Se eu agir bem no meu trabalho, se eu tratar as pessoas bem, se eu tratar aqueles que me são mais próximos, né? Que são aqueles que convivem dentro da minha casa, muitas vezes são os que a gente mais trata mal, né? Porque a gente tem liberdade para isso. E aquele que está lá no trabalho, você respeita, porque senão você é mandado embora, né? Então, pensemos nisso. São nas pequenas coisas do dia a dia que a transformação acontece. Não queiramos fazer coisas grandiosas, porque talvez ainda não tenhamos nem condições para isso. Mas comecemos pelos pequenos atos do dia a dia da nossa vida, com ações voltadas para o bem, para o bom pensamento diário. E aí, com certeza, quando desencarnarmos, a nossa passadinha pelo umbral vai ser bem rapidinha, né? Vamos só lá para dar uma purgadinha e já seguimos para uma colônia espiritual. Agradeço pela oportunidade e desejo muita paz a todos vocês.